maio deste ano foi sancionada a lei que institui a Identificação Civil Nacional para unificar os cerca de 20 documentos de identificação usados no Brasil. Até o ano de 2020 será criado um banco de dados contendo os números da carteira de identidade, CPF, de habilitação e o título de eleitor, entre outros, em um único documento. Quais os custos, vantagens e desvantagens da medida? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues, da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 28 anos e já passou por 5 comarcas: Cláudio, Frutal, Sete Lagoas, Babacena e Belo Horizonte, onde está há 21 anos, dos quais 11 como desembargador. É também autor de vários livros, entre eles Tratado de Registros Públicos e Direito Notarial pela editora Gen Atlas, que já está na 2ª edição, caminhando aí para a 3ª. Doutor Marcelo, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Nós teremos ainda os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje da Dom Helder Câmara, me ajudarão a entrevistá-lo. E também o Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no 3º bloco. Mas então, doutor Marcelo, que avaliação o senhor faz aí dessa novidade do documento único de identidade? Vantagens e desvantagens. É uma alegria estar de novo no Pensamento Jurídico, Orion, também conduzido por você, e espero poder satisfazer as dúvidas de nossa audiência em relação a essa novidade no sistema de identificação civil da pessoa natural. Num primeiro momento, eu vejo com bons olhos essa nova legislação, a Lei 13.444, dado que, em verdade, ela está até mesmo aprimorando a legislação anterior. Isso porque em 97, já se passam agora 20 anos, foi editada uma lei, a 9454, que já previa a implantação de um Sistema Nacional de Registro Geral para a identificação civil das pessoas naturais brasileiras. E eu vejo essa nova normativa, editada agora em maio de 2017, portanto, 20 anos, exatamente 20 anos após, como uma evolução, um aprimoramento desse anterior Sistema Nacional de Registro Geral. Porque a carteira de habilitação de motorista hoje ela já inclui o CPF e a identidade, o RG de cada cidadão. A partir de agora vai incluir o título de eleitor e outros documentos, passaporte, por exemplo? O passaporte não. O passaporte eu não vejo como, nem a lei prevê também, certamente, porque o passaporte ele tem que atender uma outra função, uma outra atribuição, que é a identificação civil de pessoas, no caso brasileiros, quando estiverem em viagem para o exterior. Uhum. Então, ele depende de uma unificação, de uma padronização internacional. Já os outros documentos de identificação, sim, eles serão, em sua essência, aglutinados. Os dados desses outros documentos de identificação civil, com exceção talvez da carteira de trabalho, eles serão aglutinados nesse documento único, Documento Nacional de Identidade Civil. E isso realmente representa uma certa simplificação, do ponto de vista do cidadão brasileiro, uma certa simplificação, porque ele estará dispensado de apresentar esses outros tantos documentos de identidade civil que nós temos que portar no nosso cotidiano. Mas é importante que se diga também, e nisso reside um dos principais pontos de evolução dessa nova normativa, alguns fatores não apenas de conveniência, de conforto, de eficiência, mas também de segurança, porque esse novo documento nacional de identidade civil, ele será provido de alguns dados biométricos. O que esses dados biométricos podem trazer e evitar, por exemplo, falsificações duplas, triplas desses documentos? Exatamente. Quer dizer, aumenta a segurança. Na verdade, será um documento que ele terá requisitos de segurança como nunca foram vistos antes nos documentos de identificação civil da história do Brasil. Então, ele dá um salto de qualidade. Em relação ao CPF, é preciso lembrar também
que já há algum tempo, ao se nascer uma criança em determinadas maternidades Brasil afora, em Minas Gerais inclusive, e vários outros estados brasileiros já têm esse convênio com a Receita Federal, o cidadão, ao nascer, ele já tem o número do seu CPF já registrado na sua certidão de nascimento. E já tem utilidade para ele já? Já tem. Isso já é uma evolução significativa que foi possível mediante convênios entre o Conselho Nacional de Justiça, os cartórios do Registro Civil de Pessoas Naturais, as Corregedorias Gerais de Justiças dos estados brasileiros e a Receita Federal, e já está funcionando muito bem. Então esses cadastros estão se dialogando, estão se entendendo também, estão cruzando os dados. A ideia é justamente essa, a ideia de interoperabilidade do sistema. Nós temos hoje no Brasil vários cadastros diferentes de identificação do indivíduo, da pessoa natural. E é interessante que, através dessa nova normativa, está prevendo exatamente isso, que haja uma unificação desses cadastros de identificação e que esses cadastros possam conversar, dialogar, entre aspas, entre si, porque isso, evidentemente, vai aumentar a segurança do documento de identificação. Porque hoje cada estado tem o seu próprio registro, né? Basicamente tem funcionado assim até hoje. Cada estado, através de sua Secretaria de Segurança Pública, ele tem uma base cadastral específica. E a base cadastral de um estado não conversa com a base cadastral de outro estado. Então, a ideia realmente que surgiu, a semente primeira lançada em relação a uma evolução nessas bases cadastrais diferenciadas, ela surgiu com a lei de 97, que eu mencionei agora, e ela vai evoluir, seguramente vai apresentar um salto de qualidade com a normativa 13444 e com uma base de confiabilidade, de segurança, de autenticidade mais evoluída, mais aprofundada. E para que isso? É para evitar justamente as fraudes. Hoje em dia há uma estimativa que no Brasil nós perdemos anualmente cerca de 90 bilhões de reais em virtude de fraudes que são cometidas nas mais variadas situações a partir de documentos de identificação civil que são falsificados. Ora, aí vem perguntar, a lei nova vai impedir a fraude? Nós sabemos, nós não podemos cercar o problema, já não podemos dizer com segurança se ela vai impedir, mas com certeza ela vai reduzir substancialmente essas fraudes. Perfeito. E com uma vantagem adicional, Orion, só para concluir, haverá também um mecanismo mais eficiente para combater alguns crimes que têm se avolumado nos últimos tempos no Brasil. Sobre esse assunto, eu gostaria que o senhor falasse no próximo bloco. Vamos interromper agora essa primeira etapa e gostaria também que o senhor falasse a respeito dessas mudanças. Quando é que elas realmente chegam na vida do cidadão que terá que mudar esse documento e quem vai gerenciar e expedir esse documento? A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br. Hoje estamos discutindo a instituição do documento Civil Único Nacional. O nosso entrevistado é o desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues, da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Marcelo, o senhor estava falando no bloco anterior a respeito das vantagens da criação desse documento de identificação civil nacional único para unificar todos os documentos existentes no país. O senhor estava falando sobre a questão da facilidade de identificação e também de combate à criminalidade. Como é que isso pode realmente ser alcançado? Bom, eu vejo a questão sobre o seguinte cenário. A partir do momento em que o governo brasileiro ele introduz dados mais seguros para a identificação do indivíduo na cédula de identidade nacional, ele consegue reunir também, além da possibilidade de facilitar o dia a dia das pessoas, ele reúne também a possibilidade de dificultar as fraudes.
E dificultar as fraudes como? Evidentemente que isso que tem que ser analisado sob o aspecto de contenção de alguns crimes muito comuns ultimamente, que seriam os crimes de lavagem de dinheiro, de sonegação e até mesmo de corrupção. A partir do momento que você tem condições mais seguras de identificar os indivíduos na prática de atos negociais ou mesmo na prática de solicitação de requerimento de benefícios fiscais ou benefícios previdenciários, benefícios sociais, isso é evidentemente que coíbe a prática de diversos crimes, garantindo uma segurança maior para esses atos que são praticados na vida das pessoas. Exatamente porque esses cadastros vão estar conversando um com o outro, né? Identificando o biográfico de cada um, né? Porque hoje em dia é relativamente fácil, o indivíduo, ele sai do seu estado de origem, vai para um outro estado, ou mesmo dentro do próprio estado, ele mudando de uma cidade para outra, ele se identifica através de um documento de identidade fraudado, falsificado, Muda nome, muda identidade. muda identidade e começa a praticar uma série de atos em desfavor do terceiro de boa-fé. E não há uma segurança muito efetiva até hoje para evitar, para coibir preventivamente, digamos assim, esse tipo de fraude. A partir de um documento de identificação que reúna elementos biométricos, elementos de identificação biométricos, nós aumentamos a segurança. E aumentamos a segurança também quando os diversos cadastros espalhados Brasil afora, eles começam a conversar entre eles e se atualizar mutuamente, porque a intenção é também essa. É permitir uma atualização dos diversos cadastros estaduais, não vou dizer em tempo real, mas com uma velocidade e uma segurança muito maior do que até hoje nós temos tido. Muito bem. Eu vou ampliar o nosso debate convidando agora os estudantes da Faculdade de Direito, tá? Dom Helder Câmara, por favor, a primeira pergunta. O documento será obrigatório como a carteira de identificação ou o próprio título eleitoral? Sim, o documento, pela lei, ele será de uso obrigatório e ele vai dispensar a apresentação de quaisquer outros documentos de identidade, tais como a carteira de trabalho, o título de eleitor, o documento de identidade do registro geral. A ideia é justamente essa, é dispensar, garantindo a autenticidade, a confiabilidade e a segurança de outros documentos de identificação civil já existentes e também dos dados incluídos no novo documento de identificação nacional. O que o Registro Civil Nacional representaria de impacto para os cofres públicos, considerando a atual conjuntura do país? Mariem, segundo a Lei 13.444, a ideia é reduzir as fraudes. Nós sabemos que o Brasil perde, segundo as últimas estimativas, cerca de 90 milhões de reais por ano só com cometimento de fraudes. Então, a ideia já é diminuir esse rombo e prejuízo que muitas vezes atinge terceiros de boa-fé também, não apenas as instituições públicas. Por outro lado, a própria lei ela diz que esse documento nacional de identificação civil ele será financiado em parte pela cobrança de uma taxa na expedição, pelo menos da primeira ou segunda vias desse documento e também por outras fontes de receita. O documento de identificação nacional será capaz de evitar fraudes? Tayane, eu não saberia dizer com segurança se ele pode eliminar as fraudes por completo, mas eu diria a você que com certeza ele vai reduzir substancialmente essas fraudes. Muito bem, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito, Dom Helder Câmara. Doutor Marcelo, a respeito disso, se uma pessoa tiver um documento apreendido, como ela vai fazer para poder, por exemplo, dirigir no caso, né? Se ela perde a carteira de motorista. Nesse caso, ela pode requisitar a segunda via, né, do seu documento de identificação, a partir do momento em que as bases cadastrais diferenciadas estejam reunidas, aglutinadas em um único documento de identidade com validade em todo o território nacional,
ela não precisaria percorrer diferentes órgãos públicos para recuperar todos os seus documentos anteriores. Ela teria esse trabalho muito facilitado, porque bastaria ela se encaminhar ou a um cartório eleitoral ou aos institutos de identificação já existentes nos diversos estados brasileiros e solicitar a emissão de uma segunda via do documento nacional de identidade. Mesmo em caso de apreensão do documento? Aí tem que analisar o motivo da apreensão, né? Se é o motivo da apreensão, no caso do motorista, da habilitação de conduzir, se o motivo da apreensão for previsto em lei, for uma penalidade prevista em lei, uma sanção administrativa, digamos assim, ele não teria como recuperar a habilitação para dirigir durante o período da suspensão do direito de dirigir. Mas ele poderia, por exemplo, recuperar o documento para outras finalidades que não fosse a condução de veículos automotores. Muito bem. A respeito da competência, quem é que vai gerenciar esse cadastro, vai emitir esse documento? De quem que é essa expedição? Está mudando essa competência? Bom, veja bem, a lei ela prevê a instituição de um comitê gestor. Esse comitê gestor do Documento Nacional de Identidade, ele será integrado por 3 membros do Tribunal Superior Eleitoral, 3 membros do Governo Federal, do Poder Executivo Federal, 1 membro do Conselho Nacional de Justiça e 1 membro do Congresso Nacional. Esse comitê gestor, ele terá a atribuição de formular convênios com outros órgãos públicos para a edição desse documento, para a emissão desse documento civil de identificação nacional. E aí eu vejo uma oportunidade muito interessante para que surja logo de imediato um convênio, através até da participação do Conselho Nacional de Justiça, com os cartórios do extrajudicial, especialmente os cartórios de registro civil de pessoas naturais. Muito bem. Porque todos os outros documentos de identificação civil que nós temos hoje no Brasil, eles têm um ponto em comum. É importante que se diga isso. Qual é o ponto em comum? É o registro de nascimento, porque a identificação do cidadão perante o Estado brasileiro e perante a sociedade brasileira, ele exige, num primeiro momento, o registro de nascimento que é emitido pelo cartório de registro civil de pessoa natural. Muito bem. Então, eu acho que esses cartórios eles têm uma importante contribuição a dar também na emissão da nova cédula de identificação civil. Doutor Marcelo, eu vou fazer um novo intervalo. Gostaria então que no próximo bloco o senhor contasse para a gente qual vai ser o papel da Justiça Eleitoral nessa condução desse processo de unificação dos documentos em todo o país. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da AMAGES. Hoje estamos discutindo a instituição do Documento Civil Nacional, único, englobando aí todos os 20 documentos de identificação do cidadão. O nosso entrevistado é o desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues, da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Marcelo, no bloco anterior, então, deixei uma questão para o senhor a respeito do papel importante, fundamental, que a Justiça Eleitoral terá nessa unificação desses documentos. Qual será? É um papel, eu diria, até fundamental, porque os tais elementos biométricos que vão possibilitar uma melhoria na segurança desses documentos, eles serão retirados do cadastro da Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral já há algum tempo ela tem implementado esse cadastro de eleitores com dados biométricos. Então, começa nesse aspecto a importância, a relevância da atuação da Justiça Eleitoral. Por outro lado, também a lei ela prevê a possibilidade de esse novo documento de identificação civil
ele ser emitido e fornecido ao cidadão através dos cartórios eleitorais. Como o senhor disse há pouco, né? Exato, mas tem um detalhe, é importante frisar isso. Por outro lado, também recentemente foi editada pelo Tribunal Superior Eleitoral uma portaria, portaria 372, assinada pelo presidente daquele tribunal, o ministro Gilmar Mendes, que prevê, diante de um corte do orçamento da Justiça Eleitoral brasileira, prevê a extinção de várias zonas eleitorais. O que isso significa dizer? Que serão extintos vários cartórios eleitorais perante o território brasileiro, o que irá forçosamente aumentar a necessidade de maiores deslocamentos do cidadão quando ele necessitar de algum serviço prestado por esses cartórios eleitorais. Ao contrário dos cartórios que estão bem pulverizados, capilarizados em todo o estado, né? Exatamente. Aí a importância também de lembrar a possibilidade e até mesmo a conveniência e oportunidade de se utilizar a capilaridade dos cartórios do extrajudicial, especialmente os registros civis de pessoas naturais, para fornecerem mais esse serviço essencial ao cidadão brasileiro, dado que eles estão presentes não apenas em todos os municípios brasileiros, mas, sobretudo, em qualquer distrito. Mesmo um distrito em qualquer região do Brasil, ele tem pelo menos um cartório de registro civil de pessoas naturais em funcionamento. Então, seria muito interessante permitir, através de convênio, que esses cartórios do registro civil de pessoas naturais, onde já são lavradas os registros de nascimento, entre outros, possam também prestar mais esse serviço público relevante ao cidadão brasileiro. E suprir essa lacuna da Justiça Eleitoral aí. Bom, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Bom, aproveitando o quadro Pensamento Literário e o tema proposto para esse pensamento jurídico, que é a questão da identidade civil do cidadão brasileiro, eu vou sugerir também um livro técnico recente, que eu lancei agora em março, com uma cerimônia muito bonita na ANOREG do Rio de Janeiro, que reuniu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e a Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal do Rio de Janeiro, que é a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Rio de Janeiro, a parte extrajudicial dessa consolidação normativa totalmente comentada e com muitos subsídios que tratam desse tema dos mais relevantes para a cidadania e, sobretudo, para a democracia brasileira, que é a questão da identificação civil do indivíduo, do cidadão brasileiro, perante essas serventias do extrajudicial. Ok, obrigado pela indicação. Doutor Marcelo, voltando então à questão do documento civil único, né, nacional, quem é que vai estabelecer o prazo para quando as pessoas têm que mudar, trocar o documento? A lei ainda não estabelece nenhum prazo específico para a troca ou substituição dos documentos. Ela diz, por outro lado, que serão necessárias a edição de outros atos regulamentares, e ela fala especificamente de um ato regulamentar a ser editado pelo Tribunal Superior Eleitoral e de outro ato regulamentar a ser editado pelo Poder Executivo Federal. Então, a partir da edição desses atos regulamentares, a Lei 1344, nós teremos maiores subsídios, maiores elementos, inclusive em termos de cronogramas, porque isso depende também da questão orçamentária. E será um documento, fornecimento gratuito ou não? Olha, houve um tema, uma parte da lei que foi vetada pelo presidente da República, que era um dispositivo da lei que previa justamente a edição desse documento, pelo menos da primeira via, obrigatoriamente gratuita. Essa parte foi vetada pelo presidente da República e eu acredito que esse veto tenha surgido justamente diante do quadro orçamentário fiscal brasileiro, que não é muito favorável. Então, está se levando a acreditar, a partir desse veto, nesse ponto específico da nova lei, que a primeira via ela será cobrada, em tese, ela seria cobrada através de uma taxa
para a emissão da primeira via do documento de identificação nacional. Mas também a lei prevê outras fontes de receita para financiar esse cadastro nacional e a emissão desse documento de identificação. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues, da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e discutimos aí essa novidade, a instituição de um documento civil nacional único, substituindo todos os outros 20 documentos do cidadão. Doutor Marcelo, muito obrigado pela entrevista, mais uma vez aqui, e a sua presença no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.